Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação, assim você não perde nenhum vídeo novo. Curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos, vai ajudar muito o canal. E o nosso vídeo de hoje vamos aprender a pintar a pele branca, técnicas de luz e sombra. Esse pincel é o pincel da Condor, a referência 421, número 8. Para o preenchimento da pele branca, nós vamos usar a nossa misturinha para a pele clara. Caso você seja iniciante na pintura e não sabe como preparar essa mistura, deixe nos comentários que eu passo a receitinha passo a passo para você. O que eu quero dizer para você que é iniciante na pintura é que o mais importante aqui é a gente obedecer o nosso limite do risco, tá? Então, a gente, utilizando um carbono, a gente vai transferir o nosso desenho para o tecido. E essa transferência, ela precisa ser o mais perfeita possível. Isso porque os traços, né? O risco é o nosso limite, é o limite do pincel. Então, aqui dentro da área do rostinho, eu vou fazendo preenchimento com movimentos circulares para que essa tinta penetre bem no tecido, na trama do tecido, evitando assim aqueles buraquinhos, né? Aquela falha na pintura. Fiz o preenchimento da pele, terminando aqui de fazer o preenchimento dessa pele com a nossa misturinha para a pele clara. Eu vou puxar aqui um pouquinho dessa tinta próximo à franja, para que quando a gente vier fazer o cabelo, a gente não tenha aquela divisão ou falhas, né? Vocês vão entender melhor quando fizermos o cabelinho dessa bonequinha. Aqui no tecido da fralda, não é necessário fazer nenhum preparo antes. Eu não utilizo diluente, clareador, nada do tipo. Eu venho com a tinta pura. A gente só observa a textura da tinta, ela tem que estar numa textura boa pra gente aplicar. E fazendo movimentos de vai e vem e movimentos circulares, a gente vai penetrando essa tinta na trama do tecido. Esse é o primeiro passo, o preenchimento. Agora, a gente vem com a nossa primeira camada de sombra. Eu vou utilizar aqui a cor pêssego, tinta no cantinho do pincel. Vou direcionar para onde eu quero aplicar essa sombra, aqui no pescoço. E aqui na bochecha eu vou fazer uma meia lua, tá? Vamos demarcar onde vai ser a bochecha dela e vamos dar volume também. Por isso, vamos utilizar a técnica da meia lua. Aqui abaixo do queixo também, vamos aplicar a sombra, fazendo agora o outro lado da bochecha, novamente a meia lua. E seguimos fazendo a sombra, contornando todo esse rostinho, inclusive aqui próximo da franja também. Só lembrando que eu estou utilizando o mesmo pincel, o 421, número 8. Aqui para a região dos olhos, acima dos olhos, nós vamos marcar com um pouco de sombra, com a cor pêssego. Acima do nariz também, uma pequena marcação. Vou marcar as narinas. Põe 2 pinguinhos de tinta, tira o excesso do pincel e vamos esparramar fazendo a sombra abaixo do nariz. Aqui vou fazer a marcação entre a boca e o nariz com um pouquinho de sombra, com a cor pêssego. E vamos fazer uma meia lua aqui na pontinha do nariz dela. Vocês vão visualizar melhor quando nós aplicarmos a segunda camada de sombra.
E o cantinho da boca, tiro o excesso do pincel. E abaixo dos lábios também. Marcaremos também a região da sobrancelha. A nossa segunda camada de sombra vai ser uma outra mistura. Novamente, se você é iniciante e não sabe como preparar essa mistura, deixe nos comentários que eu ensino passo a passo de como fazê-la, tá certo? Tiro o excesso se for necessário e vamos fazer a união dessas cores. Aqui acima da orelhinha e dentro da orelha também. Vou aplicar aqui no pescoço, fazendo a sombra do pescoço. E novamente a meia-lua demarcando, intensificando essa bochecha, dando um pouco mais de volume a ela. Aqui abaixo do queixo também, continuação do pescoço. E novamente meia-lua, tiro o excesso e venho fazendo o movimento de meia-lua para essa bochecha. Lembrando sempre de esfumar para não deixar excesso de tinta. Dando continuidade aqui à sombra, próximo ao cabelo. Na região dos olhos, acima dos olhos. Tinta no cantinho do pincel, tiro o excesso e venho esfumando, fazendo a mistura dessas tintas. Quanto mais redondinho, mais bonitinho fica esse olhar, tá bom? Para o nariz eu vou trocar de pincel, eu vou usar um pincel número 0. A referência é 421. Vou aplicar uma pequena sombra aqui na parte de cima do narizinho. Marcar com 2 pinguinhos as narinas, com essa mesma sombra. Tiro o excesso do pincel. E vamos aplicar a sombra abaixo do narizinho. Marco entre a boca e o nariz. E uma meia-lua na ponta desse narizinho. O cantinho da boca. E abaixo dos lábios. E não se esqueça de marcar a sobrancelha. Fiz o preenchimento, aplicamos a primeira e segunda camada de sombra. Agora chegou a hora da gente iluminar um pouco esse rostinho. E para iluminar o rostinho da pele clara, nós vamos usar a cor palha. Então, eu aplico uma quantidade aqui acima das bochechas. Tiro o excesso do pincel e com movimentos circulares, vamos dar um pouco mais de volume para essa região do rosto. No queixinho, aplico uma quantidade também de palha. Acima do nariz, na testa. Lembrando de esfumar, movimentos circulares para fazer a união dessas cores. Ilumino também as abinhas do nariz e a parte de cima desse narizinho.
Se você tiver dificuldade em fazer isso com um pincel maior, você pode utilizar um pincel menor, o número 0 ou o número 2 de sua preferência. Aqui, naquela marcação que fizemos entre a boca e o nariz, né, acima dos lábios, nós vamos colocar um pouquinho do palha para realçar essa boquinha. Vou colocar um pouco mais de luz aqui na região das bochechas. Aplico, tiro o excesso, movimentos circulares, a gente dá um pouco mais de volume para essa região. Essa nossa bonequinha, ela vai ser ruiva, então a cor das bochechas eu vou usar a cor papaya. Então, eu aplico uma pequena quantidade, tiro o excesso e vamos com movimentos circulares fazer as bochechas, dar cor a essas bochechas. Ah, tá ficando tão fofo, vocês não acham? Deixe nos comentários o tema que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o próximo vídeo. Tá bonito assim, mas eu ainda posso intensificar um pouco mais essa sombra, caso eu queira, ou caso você queira. Então, eu vou intensificar com a cor jatobá. Esse meu jatobá tá puro. Nós vamos realçar as cores anteriores de sombra. Então, a gente vem com o pincel número 8, a referência é 421, e vamos demarcando as sombras que fizemos anteriormente, agora com o jatobá. Cuidado só para não escurecer demais, aplicando a terceira camada de sombra com o jatobá, tá? Lembra que a gente tá pintando uma pele clara, né? Então, a ideia aqui é apenas realçar essas áreas e dar maior profundidade, tá bom? E maior destaque também. Lembrando que aqui para a região do nariz, se você tiver dificuldade em fazer essa sombra com um pincel maior, você pode utilizar o pincel número 2, por exemplo. Isso vai depender muito do tamanho do seu desenho. Fiz essa pequena meia-lua na ponta do nariz, achei que ficou um excesso de tinta aí, então com o pincel limpo, a gente retira esse excesso de sombra. Intensifico as narinas. Marco o cantinho da boca e abaixo dos lábios. Marco as sobrancelhas. E o meu desenho está pronto para fazer o preenchimento dos olhos e da boca, que será o nosso próximo vídeo aqui no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade por aqui. Curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Um beijo, tchau!